e essa consciência, depois de alguns dias, apareceu na minha frente, de noite. Que tenso. Um pouco de medo. Essas foram algumas das experiências que eu tive no início. Bem intenso, digamos assim. Bem-vindo à Jornada Certa, eu sou o Fred Amorim e essa aqui é a Gabi. Olá, nós somos casados e a gente criou esse canal Jornada Certa com o objetivo de dividir um pouquinho as nossas experiências e os nossos estudos sobre espiritualidade, que estão cada vez mais intensos, há mais ou menos uns 2 anos pra cá, 1 ano e meio. E hoje a gente veio trazer nesse vídeo, compartilhar um pouco das nossas primeiras experiências aí que podemos considerar sobrenaturais ou considerar espirituais. Tanto eu quanto o Fred, a gente tem um pouco de vivência desde que é criança, tem algumas histórias que hoje a gente adulto, entendendo um pouco mais sobre, a gente vê que não foi criação, não foi invenção, não era coisa de cabeça de criança, né? Já eram nossas primeiras experiências, primeiros contatos. A gente quis trazer esse tema pra cá, pra compartilhar com outras pessoas, e também pra fazer o outro entender que não é só com ele, né? Que aqui também acontece, como aí também acontece. A primeira experiência com o sobrenatural começou quando eu tinha 8 para 9 anos. Eu comecei a ter alguns sonhos e onde vamos chamar de consciência falava comigo e essa consciência depois de alguns dias apareceu na minha frente, de noite. Que tenso. Um pouco de medo, inclusive porque eu venho de uma família muito cristã, religiosa, né? Então, por parte, principalmente da minha mãe e tal, e isso acontecia da gente criar alguns demônios, algumas referências, né, não muito legais na nossa mente, né? Não que ele seja errado, que eles fizeram por mal, assim, nada a ver, assim. Mas depois de muito tempo, um bom tempo, eu tive passarinhos. Aos meus 11 anos, eu tive uma experiência de participar de um exorcismo ao vivo no meio da rua. Foi uma longa história, onde, bom, resumindo assim, teve toda a questão de padre, leitura em latim e chacoalhar a pessoa, enfim, todas essas coisas assim que me deixou um pouco tenso na época. Eu e alguns amigos meus, crianças na época ainda, claro, assim, nós vimos essa pessoa passando correndo e veio a amiga dela e pediu ajuda e nós fizemos uma corrente para segurar essa pessoa e, enfim, ela estava com todo o aspecto de, vamos chamar de demonização ali, né, que hoje a gente entende que não é isso, né, mas ela estava com todos esses aspectos. E essa menina sofreu o chamado exorcismo ali e tal, e foi levada embora. A partir dali eu comecei a ter algumas visões, de leve, nada muito assim, de aparecer a pessoa na minha frente, nada assim, mas eu comecei a ter algumas sensações maiores, comecei a sentir, né, teve sensações, a sensibilidade começou a aumentar, eu nem sabia do que se tratava e tal, mas eu comecei a sentir algumas coisas desse tipo. 14 anos eu estava sentado na rua esperando um amigo meu sair da casa dele, né? A gente ia para o carnaval e eu estava sentado no meio-fio e quando eu olhei para a minha direita tinha um vulto parado no meio da rua, ele observando, e eu vi esse vulto caminhando em direção a uma casa. E ele deu alguns passos, parava e continuava me observando. E ali começou a surgir, comecei a sentir assim que tinha uma sensibilidade maior, que tinha algo maior acontecendo. E eu não sabia explicar por que eu não tinha noção por causa disso, porque eu ouvia falar sobre ocultismo, é coisa do demônio, você vê espírito é demônio, porque não existe espírito, que não existe aquilo, tudo, né? Enfim. E quando existe é errado, né? E quando existe é errado. A crença de que é errado. Entendeu? Então não é assim. Não é verdade. E, enfim, eu comecei a ver essas pessoas caminhando na rua durante um tempo. Outra vez que eu tive um choque maior foi aos meus 18 anos, quando minha irmã tinha viajado, eu resolvi, 18?
Tudo bem. Começo da fase adulta. Entre 17 e 18 anos, minha irmã tinha ido viajar, acho que ela tinha ido fazer vestibular, alguma coisa do tipo, e eu aproveitei e fui dormir no quarto dela, porque eu dormia com meu irmão, né, no quarto, no mesmo quarto, e o quarto da minha irmã tinha TV, né, e o nosso não tinha. Então eu fui dormir no quarto da minha irmã para assistir TV. Eu estava assistindo TV e eu lembro que eu fui me espreguiçar e hoje então, que eu desdobrei, né, então tive uma catalepsia projetiva, né, e eu vi uma mulher sentada nas minhas pernas. E eu não conseguia reagir, não entendia o que era aquilo e eu achei que era coisa, né? E eu contei isso pros meus pais, contei minha família assim, eles não entenderam, achavam que era coisa da minha cabeça, enfim, né? E essas foram algumas das experiências que eu tive no início. Bem intensas, digamos assim. As minhas não foram nem metade do que o Fred viveu. Meu avô faleceu quando eu tinha 7 anos de idade e foi mais ou menos na mesma semana, uma semana depois, só que fazia poucos dias que ele havia falecido. Eu senti o cheiro dele na casa da minha avó, mas não era porque eu tava perto de uma roupa dele, alguma coisa tipo, não, era como se eu tivesse parado e ele do meu lado, atrás de mim. Era um cheiro muito forte, assim, dele, né? Cheiro muito característico. Gente, as pessoas têm cheiro, né? E na hora eu sintonizei, assim, com o cheiro dele. E aí eu comentei com a minha avó, com a minha mãe, que acho que estavam comigo ali. E aí elas, não que elas desacreditaram, mas elas, tipo, tá bom, faz uma oração, né, e tal. E é isso. E depois desse momento, só que eu sempre tive um medo muito latente dentro de mim. Talvez também por essa base mais cristã também que eu fui criada, como o Fred foi. Eu fui criada no catolicismo e tal. E também, né, é uma religião também que não põe muita fé nisso. Desacredita um pouco disso e tudo mais. Então, e favorece a criação com o medo, né? Então, o medo ficou ainda mais latente e começou a ficar cada vez mais enraizado dentro de mim. A partir desse momento, eu sempre sentia, assim, cheiros de vela de vez em quando, cheiros de rosas, sabe? Cheiros de objetos muito específicos que não tinha nada em volta de mim para eu estar sentindo aquele cheiro. E hoje eu sei, né, que eu tenho esse lado da mediunidade muito ativo com relação ao cheiro, e ela já estava sendo apresentada para mim desde a infância, né? Só que eu não tinha essa noção. Outra coisa é a sensação de presenças, assim, né? Toda a minha infância, adolescência, principalmente infância, eu sempre tive a sensação de estar sendo observada, sabe? Que eu nunca estava sozinha, que eu sempre estava sendo observada, olhada e tudo mais. E eu sempre enxergava aquilo de maneira negativa, novamente, com medo muito enraizado. E aí a outra experiência que eu me lembro, só que eu não consigo, é complicado, eu vou compartilhar, mas eu não lembro detalhes tão certos. Eu tava voltando da escola com uma amiga, andando na rua, eu já era adolescente, ali eu devia estar acho que com uns 15 anos, talvez, por aí, 14. E eu lembro de vir uma pessoa inteira de branco, vestida de blusa branca, calça branca, toda de branco, parou na frente, eu tava indo assim, eu e minha amiga assim, e a pessoa vindo ao contrário. Parou na nossa frente, essa pessoa falou alguma coisa que até hoje eu não lembro, nem eu nem a minha amiga lembrávamos na época. E a gente falou, o que ela falou? Tipo, olhou uma pra outra, o que ela falou? Não entendi. No que a gente olhou pra trás, não tinha nada atrás. Não... E, tipo, não tinha uma esquina, não tinha, tipo, um comércio, não tinha pra onde a pessoa ter entrado, entendeu? E a gente olhou pra trás e não tinha ninguém. E era uma pessoa inteira de branco, falou alguma coisa, mas a gente não entendeu. E foi bizarro também, foi bem assustador. A gente olhou, achou estranho e, né, foi embora, assim, saiu correndo. Mas eu acho que é mais isso, assim, e continua, né, essa sensação de presença, essa sensação de... E depois na gravidez, mas daí eu já tava entendendo um pouco, talvez, não sei. A gente tem uma filhinha, nós somos casados, né, nós temos uma filhinha de 2 anos e 7 meses. E quando eu tava grávida da Bia, eu fui dormir à tarde, tirar um cochilo, que tava muito cansada. E aí eu tinha assim, a certeza que eu tinha acordado. Eu me levantei da cama, o Fred estava no computador trabalhando, e na nossa casa tem um escritório aqui e um quarto aqui. E eu fui abrir a porta, assim, porque a porta tava
meio quase que fechada, assim. E eu fui abrir a porta. No que eu abri a porta, saiu um senhor de trás dessa porta, vestido assim com uma roupa creme, da pele mulata, assim, não um mulato claro, cabelo meio grisalho. E ele olhou assim, me arregalou o olho e falou pra mim assim: calma, não era pra você me ver. Me mandaram fazer uma limpeza extra aqui. Acho que é limpeza extra, uma proteção a mais, alguma coisa assim que ele me falou. Me falaram pra fazer uma proteção a mais aqui. E aí eu olhei pra ele assim, tipo, mas eu não senti medo na hora, né? De não sentir medo, só, tipo, levei um susto. E eu olhava pro lado e o Fred no computador e eu não falava, não conseguia falar, né? Eu queria falar, tipo, Fred, olha aqui, você não tá vendo? Tem um homem aqui e tal. E eu não falava, não conseguia, não saía nada. E eu olhava pro Fred, olhava pro homem, olhava pro Fred, olhava pro homem. E de repente, pum, sumiu. Aí eu acordei deitada na cama e eu tava com a mesma roupa, eu estava grávida e tal. Como chama isso? Projeção. Projeção. Eu tive uma projeção, foi a primeira vez que eu tive uma projeção com memória, né? E aí eu lembro que eu continuava deitada na cama, eu só abri o olho assim, gritei da cama pro Fred, tipo, eu acordei, aí ele falou, não, você tá dormindo até agora. Eu falei, eu não fui aí. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, sim, você tá dormindo até agora. Aí eu contei pra ele o que aconteceu, assim, e a gente descobriu que, né, foi uma experiência e tal. E aí eu tenho outras mais, que daí já são mais profundas, que daí desse que eu falei, 1 ano e meio, 2 anos pra cá, que a coisa tá mais ativa e frequente na nossa vida. Então acho que não cabe, né, pro objetivo desse vídeo. Essas experiências foram experiências que eu acho, como eu falei, compartilhar no sentido de a gente não sabia o que estava acontecendo. E aconteceram, entendeu? E eu tenho certeza que muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo acontecem coisas e não entendem e acham que é mentira, e acham que é invenção da cabeça, e não, né? 90% das vezes eu acho que eu posso afirmar, não é invenção da cabeça, né? Realmente está acontecendo alguma coisa. Então, eu não acho que você está ficando louco, porque você não está ficando louco, né? Você provavelmente só está tendo uma abertura mediúnica e está tendo alguma experiência. É completamente normal, né? Então, a mediunidade, ela é uma coisa normal, a sensibilidade é normal. O que acontece é que a gente, através das nossas crenças, a gente acaba bloqueando, né? E camuflando isso, né? Sim. Então, para que a gente não sinta medo, para que a gente não acredite, enfim, né? Todo mundo, você fala, vai aparecer um negócio à frente aqui e tal, você vê isso aqui, você vai ficar com medo, né? Porque você tem suas crenças, e, enfim, de tudo, né? Da sua cultura, né? Isso é completamente normal, não tem mais que... Eu acho que, pelo menos aqui, né, no Ocidente, onde a gente vive, sim, a maior parte das culturas e das religiões, digamos assim, que também tem um grande peso na criação de um ser humano ocidental, né? Ela não valoriza isso, né? Sim, não, pelo exato. contrário, ela desacredita, ela desmistifica, né? Então, não dá valor para isso. Então, e existem muitas pessoas que têm isso desde sempre e acham que são estranhos, que não fazem parte de um contexto, que alguma coisa está esquisita e tudo mais. E cada vez mais aí, né, na internet a gente vê que tá tudo bem, sabe? Você só faz parte de um outro grupo, né? Que ainda não é um volume grande, mas que a tendência e o objetivo é que venha a ser, né? Que a gente descubra que isso aqui não é só isso aqui, né? A gente não tá aqui na Terra sozinho e tudo mais, né? Existem outras manifestações aqui com a gente. E isso é completamente normal. Isso é completamente normal. E a gente tem descobrido cada vez mais que é completamente normal, que tudo está acontecendo enquanto você está sentado na sua cadeira, está acontecendo. Inclusive, a gente estava discutindo, uma vez a gente estava num restaurante e começamos a conversar, porque imagina você tá ali sentado, várias outras pessoas sentadas, sem saber o que está acontecendo, o que tem do outro lado, entendeu? E vivendo sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Enquanto isso, tá lá o teu mentor, tá o teu anjo guardião, o anjo da guarda, como você quiser chamar, e tá lá te protegendo, tentando te ajudar, te guiar, tentando te mostrar, te gritando sabe, algo na orelha, gritando, sabe, e outras influências, ele te protegendo de outras influências chegando, porque você deu abertura,
entendeu? Então, e tudo acontecendo ao seu redor ali, você lá pegando o garfo e comendo o seu... Tomando sua Coca-Cola. Tomando sua Coca-Cola como se tivesse acontecendo, né? Então... Não, e também, e assim, eu também, na época eu conversei com o Fred. E tem que ser assim também, né? Porque a gente tá encarnado, né? A gente tá aqui vivendo na Terra. Então, realmente é pra gente viver aqui. É pra gente sentar ali e comer nossa comida de boa. Mas não o tempo todo, assim, não é pra gente ignorar, entende? Hoje, pra mim, falar e perceber isso é uma evolução muito grande, assim. Porque eu sempre vivi nessa negação, mesmo tendo a sensação que existia algo a mais e tudo mais, tendo essas experiências, ouvindo histórias, mesmo assim eu sempre vivi com o objetivo de negar, sabe? Porque é mais fácil também, né? É desafiador você ver que tem algo além, né? E eu lembro que desde criança sempre com muito medo, e eu falava isso muito, né, em casa, assim. E eu lembro que a minha avó falava uma frase. Eu nunca vou esquecer, mas na época que ela falava, tipo, eu tinha mais medo ainda quando ela falava essa frase. E hoje é verdade, ela falava, não tenha medo dos mortos, né? Tem que ter medo dos vivos. E é isso, tipo, não que os mortos não podem fazer nada, né? Não podem prejudicar, influenciar, podem, muito. Mas, né, não é pra tornar algo, assim, extremamente, sabe... bloqueador, sabe? Que esse sobrenatural te bloqueie num nível muito alto na sua vida, assim, tipo, é pra tentar, porque quando a gente encara com mais naturalidade, o medo diminui, as coisas fluem, sabe? Fica mais leve, porque o medo bloqueia mesmo muita gente. Então é isso, gente, aqui foi um bate-papo rápido para vocês entenderem um pouco quem nós somos, um pouco da nossa experiência. Falando experiência de vida, não que nós somos os experientes, nada. Vixe, como assim, não? A gente Tão longe. está bem longe, na verdade. Então, se você tem algum questionamento, coloca aqui embaixo, conversa com a gente. Se você tem a sua opinião, também comenta pra gente, sabe? Sempre na paz, sem ofensas, por favor. Que esse é um canal aberto para a espiritualidade, para o seu autoconhecimento, para desenvolvimento, nosso desenvolvimento espiritual principalmente, né, em conjunto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Nosso objetivo é sempre trazer assim, uma conversa, uma coisa mais leve mesmo. E vamos continuar trazendo mais conteúdos. Como eu disse, estamos aí caminhando, né? Todos estamos caminhando. Esses dias a gente estava assistindo um vídeo do Wagner Borges que achei muito interessante. Que ele falava assim, ele deu o exemplo de alguém, mas agora eu já não vou lembrar o nome das pessoas, certo? Mas era assim, basicamente era isso. Um médico leva 10 anos, né? Pra estudar tudo, o corpo humano e tal. E nem tudo, né? Porque depois tem que continuar estudando. Mas digamos que ele leva aí quase 10 anos pra se formar médico, pra definir um diagnóstico, pra operar alguém, enfim. Pra começar a entender o corpo humano. Então, assim, nós não somos feitos só de corpo humano, né, de matéria, de massa, nós somos feitos de outros 7 corpos, né, e existe toda a espiritualidade, e existe essas informações que envolvem o corpo espiritual, que são muito mais complexas e grandes em conhecimento do que só o nosso corpo humano. Então, se um médico humano leva 10 anos, a gente que quer estudar o corpo espiritual, tá tudo bem, sabe, indo aos pouquinhos e tal, o que importa é não parar, né? Continuar caminhando. Então, esperamos de verdade que o que a gente venha trazer aqui aos poucos consiga agregar aí em você também, que te ajude também nos seus estudos. E comenta aqui embaixo suas experiências com a gente vai adorar ler. E compartilha esse vídeo com um amigo, se você souber que tá passando por alguma coisa e tá meio assustado e tudo mais. Compartilha com ele pra ele saber que é super normal, que quase todo mundo também passa por isso. Só que nem sempre dá valor e dá ouvidos. Mas é isso. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.